tô aqui bem no centro da cidade. Ali é a Câmara Municipal de Porto. E agora são 10h30 da manhã. Eu tô um pouco já atrasada no meu roteiro. Mas vamos ver até que horas que a gente vai acabar e ver aí todas as atrações de Porto por um dia. Se você é novo aqui, eu sou a Gabi. Nesse canal eu falo sobre intercâmbios, viagens e entre outras coisas. Dou dicas aí pra vocês também fazerem as viagens de vocês. E vamos ao que interessa. Então meu objetivo é chegar em pelo menos aí uns 9 pontos. Eu vou começar agora descendo aqui a rua até a estação São Bento e no caminho eu vou parar no McDonald's Imperial. Aqui tem vários tours que o pessoal se encontra pra fazer. Ali ó, tem uma coisa de turismo, de informação. Pra quem tá se perguntando, sim, a cidade o país Portugal veio do nome O Porto, né, que é aqui onde tudo começou, os comércios e tudo mais. Esse McDonald's é considerado um dos mais bonitos porque ele é um dos mais importantes do mundo, porque ele foi, na verdade, a sede da companhia de café. Eu queria dizer que eu tava descendo a rua e essa mulher aqui com o falcão, soltou o falcãozinho dela, quase que eu levei uma rasante. Tinha um absurdo um negócio desse. Não gosto dessas coisas. Agora a gente vai descer aqui até a estação São Bento. Falei pra vocês, né? O negócio sobre tá tudo em reforma é real. Tipo assim. Tá acontecendo. Estação São Bento. Ela também é conhecida por ser uma desses ladrilhos desde aquela época. Essa é considerada uma das estações mais bonitas do mundo, por ser toda assim cheia de ladrilhos. Mas assim, tô achando que nem São Bento, São Paulo. E o centro histórico, né, essa parte toda de Porto que eu vou ver hoje e mostrar pra vocês, ele é considerado patrimônio mundial da Unesco. Vou mostrar a realidade também, né? Complicado. Falei que parece centro de São Paulo. Então, dica, não passem onde eu passei. Que aqui é esse mercado, São Sebastião. Na verdade, toda essa parte aqui, né, é uma parte mais pobre da cidade. E ali tem bastante gente usando drogas. Essa daqui é a Catedral da Sé. É do século XVIII. É a torre de rua de Dom Pedro Pitões. Dom Pedro Pitões. E agora ela é um ponto de turismo para pedir informações. Eu entrei aqui para pegar esse mapa porque tá difícil ficar olhando no celular e eu vou falar disso daqui e eu quero muito ir, que é ali nos Clérigos, que tem um show de luz à noite. Essa aqui é a igreja dos Clérigos. Eu queria muito visitar e assistir esse espetáculo, mas não sei se vale. Tá bem mais caro do que eu achei que seria. Aí agora eu vou subir essa rua aqui pra ir até a livraria Lelo e continuar o meu caminho. E eu vou falar com o sino mesmo, porque tem tanta igreja nessa cidade que toda hora tá tocando um, não adianta. Ih, tá começando a chover. Essa aqui é a livraria Lelo. Tá conhecida por ser super antiga também. Mas olha a fila. Jamais, né? Nem quero ler.
aqui é a Universidade do Porto e ali tá a Torre dos Clérigos. Dica, faça como eu. Tem um roteiro, mas ande meio perdido pela cidade, pelas ruas, porque é aí que você vai descobrindo as coisas, vai vendo umas coisas mais locais e tudo mais. Então, mas é bom ter um roteiro e internet no celular, que eu não tenho. Mas alguns lugares, algumas praças tem Wi-Fi grátis, então dá pra qualquer coisa, né? Pegar um mapa e ir tentando. Mas é bem turístico, então tem bastante lugar de informação, tem bastante gente, pelo menos agora, né? Quando eu tô aqui no final de maio. Então, essa aqui, ó, a Torre dos Clérigos de um outro ângulo. Agora eu tô aqui no Jardim da Cordoária e tô sentada dando uma descansada e escutando essa aula aqui de história de um free tour que eu não tô participando. Para vocês, existem esses free tours, né? Tour de graça pela cidade. Você pode colocar assim no Google mesmo, tour pela cidade do Porto, tour de graça. E aí o que você faz é encontrar, né, o guia num ponto de encontro e aí eles vão passando por todos os pontos turísticos, todos não, né? Mas alguns pontos turísticos, normalmente tem lá a descrição do que eles fazem. E no final você dá uma gorjeta, né? Então entre 5 a 10 euros, que eu acredito que o pessoal dá aqui, né? Por ser turismo e tal. E normalmente dura 1, 2 horas no máximo. E eu acho bem legal porque realmente eles vão contando histórias e curiosidades. Então se vocês puderem fazer, façam. Eu acabei esquecendo de agendar o meu. E como eu queria fazer uma coisa mais rápida, assim, num dia, queria fazer uma coisa mais livre, acabei não fazendo. Mas eu recomendo, tô sentindo falta de ouvir um pouco das histórias, porque eu acreditava que pela cidade ser um patrimônio histórico da Unesco, ia ter bastante informação pela cidade, falando, né, as placas, explicando a história, só que não tem, então já tô falando aqui pra vocês. Tem uma ou outra placa falando em português e em inglês o que é, mas assim, uma informação bem superficial. E para você visitar os lugares, né, eu achei que ia ser tudo de graça. Eu não sei se tem dias que são de graça, e agora talvez por ser época de verão, né, de turismo, eu achei os preços um pouco altos para algumas coisas, então acho que eu tô pegando um preço de verão já, assim, de férias, de alta temporada, e eu fiquei um pouco chateada com isso, porque eu esperava que ia ser, como eu estou vindo de Madrid, né, aqui para Porto, e em Madrid praticamente tudo era aberto e a cidade inteira era histórica, assim, o centro de Madrid, né, tudo contava bastante a história. E acho que eu vim meio que com essa mentalidade de que aqui ia ser um pouco similar, mas não. E eu não achei a cidade também tão conservada, né, também é mais antiga, né, gosto de comparar, mas tô comparando porque eu acabei de voltar, por isso que eu tô tendo essa reação aqui. Mas é isso, vamos continuar. Esse aqui é o Museu Nacional Soares do Rei, que é a Faculdade de Medicina e Biomedicina. E aí, descendo aqui embaixo, a gente vai dar de encontro com o Jardim do Palácio de Cristal. E eu comprei uma água desse tamanho, porque a água pequena era essa era 1,50. E eu preciso tomar água. E tá chovendo e tá sol, não tô entendendo. Aqui eles têm um tour guiado também, mas é 12,50 euros. Ah, deve ter uma vista bem legal. Aqui descendo é o Museu Romântico. Se vocês quiserem fazer uma foto bem bonita, sem ninguém, aqui no Jardim dos Sentimentos, depois dos Jardins do Palácio Real de Cristal.
aí dá pra subir ali na torre. E de graça, né, gente? Adoro. Olha, Espanha e Portugal tá difícil, viu? Se eu sair de manhã tava muito frio e com cara de que ia chover. E aí tava até caindo uns pingos agora há pouco, mas agora tá abrindo sol e tá muito calor. Eu vou voltar pro meu hostel, fazer um pit stop, né? Fazer uma parada e trocar de roupa porque eu tô morrendo de calor. E aí eu vou aproveitar comer alguma coisinha também. Agora são 1h, então eu já visitei aí muitos pontos. Essa daqui é a Igreja do Carmo. Igreja dos Carmelitas. Convento dos Frados Carmelitas. Aqui. A lateral dela é toda cheia de ladrilho também. Aqui, voltando pro meu rosto ainda, eu tô na parte de trás da Câmara Municipal. E aqui tem a Igreja de Trindade. Todas as igrejas aqui, elas têm a visita interna, né? É paga, mas é tudo pra poder manter, né? A igreja. E lá eles vão fazendo tour e contando toda a história, né? Porque Portugal é um lugar que foi muito, assim, pisado pela Igreja Católica e muito religioso. Não sei se é um hotel ou... esse daqui é um hotel, mas é um dos prédios mais bonitos que eu já vi até agora. A Brasileira. Ponte Luís I, e do lado de lá, do outro lado da ponte, é a Vila Nova de Gaia, e desse lado de cá é Porto. Essa ponte, ela divide as duas cidades. E essas daqui são as muralhas fernandinas. Ela foi mandada construir em 1336 pelo rei D. Afonso IV, mas ela só foi concluída, só ficou pronta em 1376, aí já era o reinado do Dom Fernando, tava? Então por isso que ficou Muralhas Fernandinas. Só sobreviveram, assim, 2 trechos dessa muralha, que foi esse daqui, da rua Arnaldo Gama, outro no trecho dos Lindais. Aqui. E esse aqui é o Rio Douro. O melhor ponto para tirar foto é aqui. Ventando bastante, mas você atravessa a ponte e aí fica com Porto pro fundo. Aqui atravessando tem o teleférico, se vocês quiserem. Tem o bondinho, né? Esse aqui é o Mosteiro da Serra do Pilar. E aqui é o Parque Jardim do Morro, que as pessoas falam que aqui o pôr do sol é bem bonito. Bom, agora são 4h da tarde e contando aí que eu fui e fiz aquela parada de 1h aqui, eu consegui fazer bastante coisa. Então, assim, se você tem uma parada, às vezes, de avião de meio-dia, você consegue terminar tudo. Por hoje é isso, né? Assim, de roteiro que eu tinha, todos os pontos que eu queria passar, eu passei, mostrei pra vocês. E Porto é mais essa cidade histórica mesmo, que perto do centro tem a Vila Nova de Gaia, mas assim, eu achei que lá não é tão turístico, né? Tem mais a parte do vinho pra fazer a degustação. Então o que eu recomendo pra vocês é reservar um free tour pela cidade, que eles vão te contando as coisas, e ver aí se você quer subir em alguma das... entrar em alguma das igrejas, subir na Torre dos Clérigos. Gostei de Porto, mas eu acho que um dia aqui é o suficiente. E é isso, agora eu vou comer meu lanchinho e aí à noite eu vou sair pra jantar um bacalhau à Gomes de Sá e tomar um vinho, mas aí eu não vou gravar. Então fico por aqui. Se você gostou desse tour hoje, não esquece de dar um like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau! Esse foi um dos primeiros vídeos que eu gravei viajando pela Europa. Se você quiser ver mais vídeos como esse, acesse a playlist Mochilando e Voluntariando pela Europa.